3 apresentadores de TV famosos com milhares de fãs são acusados de abusar de uma menina de 16 anos. Esse é o trágico caso de Pepsi Paloma, uma adolescente que muito provavelmente foi obrigada a trabalhar como atriz em filmes adultos desde jovem e que mais tarde foi a julgamento com 3 dos homens mais poderosos do país. E acabou sendo encontrada sem vida alguns anos depois. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, eu sou a Kemi. Bem-vindo de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Eu gostaria de deixar de aviso agora no começo do vídeo que trataremos de temas que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Então, caso algum dos temas que eu mencionei ali naquela introdução seja um gatilho para você, por favor, saia do vídeo agora. Delia Duenas Smith, que seria conhecida posteriormente como Pepsi Paloma, nasceu no dia 11 de março de 1966 em Manila, capital das Filipinas. Ela era a filha mais velha da família e a sua mãe era filipina e o seu pai era estadunidense, então ela era birracial. E desde muito jovem, ela sempre chamou a atenção das pessoas na rua, muita gente dizia que ela era muito bonita e existem relatos de que as pessoas quando andavam na rua viravam para olhar para ela. Então, quando ela tinha mais ou menos ali uns 13 anos de idade, um caça-talento que estava andando na rua bateu os olhos na Pepsi e soube naquele momento que ela teria uma grande chance no mundo do showbiz, talvez como atriz, como modelo. Ela tinha o que muitos chamavam de a aparência de uma celebridade, ou seja, ela era bonita o suficiente para virar uma celebridade. A mãe da Pepsi teve que criar ela e mais 3 filhos sozinha, porque o pai abandonou a família quando as crianças ainda eram muito pequenas. Então, ela sempre teve muitas dificuldades financeiras, tinha que se desdobrar para cuidar dos filhos e era muito atraente essa ideia da Pepsi se tornar uma atriz, uma modelo e ganhar um dinheiro extra. Então ela aceitou e acabou conhecendo um homem que se chama Rey de la Cruz, que acabou se tornando o primeiro agente da Pepsi. Ele já tinha agenciado algumas outras personalidades das Filipinas antes, mas segundo as descrições que eu encontrei na internet, não eram muito boas. Tanto nos jornais que eu li, quanto num podcast que eu escutei que a apresentadora é filipina, todo mundo descreve esse agente como um cara muito aproveitador, que não tinha os interesses da Pepsi na sua cabeça, ele queria mais ganhar dinheiro em cima dela. Enfim, foi ele que sugeriu que ela adotasse o nome de Pepsi Paloma, porque na época existia um grupo de atrizes jovens que todas adotavam o nome artístico de tipos de refrigerante. Sim, parece meio aleatório, mas Mas olha só, existia a Coca Nicolá, por causa da Coca-Cola, e também existia a Sarsi Emanuel. Para quem não sabe, Sarsi é um refrigerante que é bem popular em alguns países da Ásia. Então essas duas, mais a Pepsi Paloma, eram juntas as Soft Drink Beauties, ou em português, as Belas Refrigerante. Em português fica bem esquisito, mas esse era o nome. E era meio que uma técnica de marketing mesmo desse agente, assim, de juntar elas todas num grupo só, e foi assim que ela virou Pepsi Paloma. Ela logo conseguiu um papel em um filme que se chama Brown Emanuel, que estreou em 1982 lá nas Filipinas, quando a Pepsi ainda tinha 16 anos. E parece ótimo, né? Ela já conseguindo trabalhos quando ela tem 16 anos, inexperiente como atriz, mas não era bem assim. Esse filme, Brown Emanuel, era de um gênero de filmes filipinos que se chama bomba, e eles são basicamente filmes adultos softcore. E normalmente esse tipo de filme contém muita nudez e simulações de rala e rola, digamos assim. E a maioria dos atores que atuam nesses filmes bomba são super jovens. Não preciso dizer o quanto que isso era inadequado, porque ela tinha apenas 16 anos quando esse filme estreou e ela tinha cenas lá dentro em que ela ficava completamente nua. E provavelmente se esse filme estreou quando ela tinha 16, quer dizer que ela gravou quando ela tinha 15 ou 14, o que é bizarro e terrível. Em junho de 1982, a Pepsi e outra atriz desse gênero bomba, que se chama Guada Guarim, foram promover os seus novos trabalhos em um programa de comédia. E esses apresentadores, eles eram super bem-sucedidos, já estavam super estabelecidos no mundo do entretenimento das Filipinas e tinham milhares de fãs. Os seus nomes eram Vic Soto, Joey De Leon
e Rich DeHorsey. Pelo que eu entendi, 2 deles eram músicos, esse Vic e o Joey, eles tinham uma banda juntamente com o irmão mais velho do Vic, que se chama Tito, vai entrar na história depois, e o Rich era um ator e comediante. Os 3 eram apresentadores de TV de vários programas de comédia da época, e eles tinham todos, assim, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. E agora começam os relatos do suposto crime. Como ninguém sabe exatamente o que aconteceu, a não ser as pessoas que estavam lá no momento, eu vou contar pra vocês tanto o relato da Pepsi quanto o relato dos homens. De acordo com a Pepsi, assim que as gravações terminaram, os 3 homens começaram a tocar nas meninas inapropriadamente. Ela contou que os homens começaram a tentar abrir a blusa delas, rasgar as blusas delas e tentar beijá-las à força. Segundo ela, assim, enquanto 2 seguravam as mãos dela para trás, um tentava beijar ela e o outro ficava tentando tirar fotos. Eu não consegui encontrar essas fotos em lugar nenhum da internet, por motivos que vocês vão entender depois, provavelmente. Mas eu encontrei um jornal da época que saiu, uma entrevista com esses 3 homens, que tem muitas informações. Ele foi digitalizado e publicado pela revista Esquire. E nesse artigo de jornal que eu encontrei, lá na última coluna, um dos homens admite que essas fotos realmente existem. E também que as meninas pareciam desconfortáveis nessas fotos. Segundo eles, o que aconteceu foi o seguinte: foram as meninas que deram avanços nos homens. Segundo eles, as 2 eram fãs dos 3, que eram super famosos, e antes deles irem embora, no final das gravações, que elas pediram para tirar uma foto beijando os homens, e que eles aceitaram meio hesitantes. De qualquer forma, mesmo que a versão dos homens fosse verdade, repetindo, a Pepsi tinha 16 anos de idade, eles eram homens adultos, recuse. Segundo o irmão de um desses 3 acusados, ele diz que ele não estava lá no momento, mas ele sabe que existem 2 fotos que foram tiradas. Uma delas, ele diz que as pessoas cortaram a parte em que a Paloma tá segurando, tipo, na nuca de um dos homens, enquanto os 2 se beijam na foto, mostrando consentimento, e existe uma outra foto em que ela parece totalmente desconfortável beijando um desses homens, tipo, meio com um olhar de quem quer sair. Era porque ela tava mascando um chiclete na hora e que ela queria cuspir. Eu juro que eu tento ser imparcial nesses casos, mas parece uma desculpa. Vou dizer que parece uma desculpa. Enfim, se vocês souberem inglês e quiserem ler, pausem o vídeo agora. De qualquer forma, eu vou colocar todo o artigo completo aqui na descrição. Enfim, depois disso, as 2 foram levadas pelos homens para um quarto de hotel. Esse hotel, que se chama Sulu Hotel, era pertinho da emissora de TV onde eles estavam, e parece que é um lugar muito popular entre as personalidades da indústria do entretenimento filipino, porque, segundo artigos, tem um café muito bom e barato. E segundo a Pepsi, ela e a sua amiga foram drogadas e abusadas nesse quarto pelos 3 homens. Essa amiga que estava nesse dia, ela testemunhou a favor da história da Pepsi, ela corroborou toda a sua história. E, bom, essa é a história das 2 meninas. A versão dos 3 homens já era diferente. Segundo eles, as meninas pegaram carona com os homens até o hotel, porque elas não tinham dinheiro para pagar um táxi, e de lá elas seguiram seu caminho. De qualquer forma, nos próximos dias que se seguiram, a Pepsi contou o que aconteceu com ela para sua mãe e para o seu agente. Foram eles que quiseram tomar ações legais contra os 3 homens, principalmente o agente, né? E no momento em que esse caso foi parar na justiça, não se falava de outra coisa nos jornais. 3 dos homens mais famosos e mais influentes do país naquela época estavam sendo acusados de abusar da Pepsi Paloma. Agora pensa como essa notícia foi recebida pelo público. Era anos 80, num mundo extremamente machista, uma menina de 16 anos que trabalhava numa indústria de filmes adultos e 3 homens bem consolidados na indústria. Agora a gente vai falar do show de horrores que foi esse julgamento. Assim que as notícias começaram a sair, as pessoas começaram a fazer julgamentos sobre o caso, expressar suas opiniões sobre esse caso. E muitas pessoas esqueciam que a Pepsi era apenas uma menina de 16 anos, ela era uma adolescente que provavelmente foi forçada pela família, pelo agente, a atuar em filmes adultos. Ela não tinha nem o córtex pré-frontal ainda desenvolvido.
menor de idade. As pessoas viam ela como uma mulher adulta, promíscua e interesseira. Então a maior parte das pessoas ficou do lado dos 3 homens que eram muito queridos no país e tinham muitas fãs. O irmão de um dos acusados até chegou a falar em um dos jornais que o Vic, que era um dos acusados, e o seu irmão, era incapaz de cometer tal crime contra uma mulher porque ele era muito frágil e magro. Então, ele perdia até em quedas de braço com mulheres, então ele era incapaz de cometer tal crime. Inclusive, esse artigo de jornal que eu mencionei antes, que tem a entrevista dos acusados, que é dos anos 80, é assustador. Sabe um jornal de época que você acha chocante alguns anos depois? Então, tem uma parte que diz o seguinte: o Vic era um cara muito tímido, o Joey era voluntário, então dos 3, ele é o menos capaz de cometer esse tipo de crime de abuso. Porque um cara era tímido e o outro era voluntário? Então tá. Essa peça de jornal é muito assim de época quando você para pra pensar, porque mesmo se eles tivessem sido acusados injustamente, quando que ser tímido ou ser voluntário para alguém de cometer um crime desses, assim? Normalmente são as pessoas que você menos espera, né? Normalmente não, mas às vezes. É possível. Inclusive, muitos deles eram apresentadores de programas de comédia, né? Então, eles não queriam perder a oportunidade de fazer piadinhas nem num momento sério desses em que eles estavam sendo acusados por um crime gravíssimo. O Joey, quando ele foi para uma acusação preliminar, quando ele foi para o tribunal, ele foi usando uma camiseta que estava escrito na camiseta: Coca-Cola é isso, claramente como um shade para Pepsi Paloma, porque, né, citando uma marca de refrigerantes concorrente dela. E esses 3 homens, parece que eles fingiam que não estavam em audiências oficiais, eles ficavam fazendo gracinha, dando autógrafos, pedindo para tirar fotos deles ali nos lugares, nos tribunais, etc. Porque eles sabiam que o público ainda os amava e apoiava. O Joey até fez um comentário completamente inapropriado dizendo que uma funcionária do tribunal falou, brincando pra ele, que gostaria ela de ser abusada por ele em vez da Pepsi Paloma. Nojenta, apenas insustentável. E as coisas só foram ficando piores e piores porque um pouco antes do julgamento começar, a Pepsi simplesmente desapareceu. E essa parte é muito absurda e extremamente confusa. Olha só. O advogado da Pepsi já estava preparando o caso para ir a julgamento quando do nada ele recebe a notícia que a Pepsi Paloma tinha desaparecido da sua casa. Não me pergunte como, não me pergunte por quê, porque é super difícil de encontrar essas informações, mas conseguiram localizá-la de alguma forma e ela tinha sido simplesmente sequestrada por um homem chamado Bienvenido Mendonça, também conhecido como Ben Ulo. Quem é esse cara? Quem é esse Ben Ulo? Nem eu sei direito, mas eu vou tentar explicar. O Vic Soto, que era um dos 3 acusados pela Pepsi, ele não era um cara famoso só por conta própria. A família dele era muito influente nas Filipinas naquela época e ele tinha vários parentes e conhecidos que eram da política. O homem tinha várias conexões e, resumindo uma história muito longa que eu li por várias horas, o Ben Ulo trabalhava como segurança, entre aspas, de alguns familiares da família Soto, familiares desse Vic. E eu falo segurança entre muitas aspas mesmo, porque pelo que eu li, parece até uma coisa meio mafiosa ali, sabe? Esse homem, o Ben Ulo, que tinha sequestrado a Pepsi, ele tinha sido até condenado anteriormente por ter tirado a vida de um homem que se envolveu ali num caso legal com a família Soto. Conseguiram encontrar a Pepsi na casa desse Ben Ulo e ela foi liberta finalmente depois de ser literalmente logo antes do julgamento. E eu não consegui encontrar em lugar nenhum quais foram as circunstâncias desse sequestro. A maior parte dos jornais só falava assim: a Pepsi foi sequestrada, mas logo foi liberta. Beleza, acabou. Sabe, existem muitas lacunas. Ela foi literalmente sequestrada
E esse Benulo, até onde eu entendi, ele não foi acusado de nenhum crime. Enfim, mas muita gente tem a sua própria teoria, que é a seguinte: pouco tempo antes ou pouco tempo depois desse sequestro, a timeline é um pouco esquisita, o irmão do Vic Soto, que é aquele Tito Soto, que fez várias entrevistas falando que o seu irmão era inocente e tudo mais, segundo a Pepsi, esse Tito levou ela para um lugar e a ameaçou e a pressionou a assinar um documento que anulasse toda a sua acusação para os homens. Então, para esse caso ser retirado da justiça. E segundo ela, o Tito tinha até colocado uma arma na sua frente. Não se sabe exatamente quando, mas a Pepsi acabou assinando esse documento. Para mim, parece que esse sequestro, seja lá se aconteceu antes ou depois, parece uma pressão extra da família Soto para que ela assinasse esse documento, né? Muita gente acredita nisso, que era a família Soto mostrando o que ela era capaz de fazer. E eles estavam desesperados para tirar esse caso da justiça, porque alguns anos antes, uns 20 anos antes desse caso, 3 homens foram condenados à cadeira elétrica pelo exato mesmo crime. Então, as Filipinas, às vezes, têm umas punições severas para esse tipo de crime, então eles queriam que isso nem fosse uma possibilidade. Depois que ela assinou esse documento, todas as acusações foram retiradas e o julgamento foi cancelado. O que é uma loucura, se vocês pararem para pensar, porque é um documento assinado por uma menor de idade que disse posteriormente que foi coagida a assinar. Algumas pessoas acreditam que foi a mãe da Pepsi que assinou esse documento, então ele não teria validade, mas assim, mesmo que tivesse sido a Pepsi que assinou porque ela foi coagida, literalmente com uma arma, então assim, que condições são essas para aceitar esse documento, entendeu? Mas não acaba por aqui não, porque logo a Pepsi seria encontrada morta na sua casa. Pouco depois das acusações terem sido retiradas, ainda no ano de 1982, esses 3 homens foram num programa de TV juntos, se ajoelharam na frente das câmeras e pediram desculpas pelo que fizeram com a Pepsi, sem se referir a ela diretamente, mas claramente falando sobre isso. Eles falaram o seguinte: esperamos que você não permita que o erro que cometemos contra você seja uma pedra no caminho do futuro que todos esperamos. Nós, portanto, pedimos que você encontre em seu coração para nos perdoar pelo mal que fizemos contra você. Para muitas pessoas, isso pareceu uma confissão de crime, porque que outro erro eles teriam cometido, os 3 juntos, sendo que todo mundo sabia qual crime eles tinham sido acusados, né? Então, era como se agora que as acusações foram retiradas e que, segundo a lei das Filipinas, eles não poderiam mais ser julgados por esse crime, agora eles não tinham medo de confessar isso em público. Inclusive, eu acho que teve um jornalista da época que até escreveu um artigo falando que quando você é um homem rico nas Filipinas, você não comete crimes, você comete erros. E depois disso, a Pepsi tentou seguir a sua vida. Existem boatos de que ela teve algumas dificuldades nos anos que se seguiram, que ela apareceu em público muito magra, que tinha gente que falava que ela talvez estivesse abusando de substâncias, mas assim, nada disso foi confirmado. Pode ser que fossem só rumores. Mas o que é fato? Entre os anos de 1982 e 1985, ela atuou em mais alguns filmes, alguns deles meio polêmicos, porque, por exemplo, um deles que se chama The Victim, ou A Vítima em português, segundo a sinopse, é um filme que descreve um caso muito parecido com esse caso da Pepsi, sobre uma vítima de abuso, assim. Então, muita gente ficou surpresa que ela aceitou participar de um papel meio traumático desses. Mas outras coisas começaram a melhorar na vida dela, ela começou a namorar, ela mudou de agente e ela até adotou uma criança. De fora, parecia que tudo estava se encaixando na vida da Pepsi. Até o dia 31 de maio de 1985. No dia 31 de maio de 1985, algumas pessoas ligaram
ligadas à Pepsi começaram a ficar preocupadas porque ela não estava atendendo telefonemas, ela não abria a porta do seu quarto. Parece que nesse dia ela almoçou mais ou menos ao meio-dia, ela estava com 2 assessores dentro de casa e logo depois do almoço ela disse para os assessores para não acordá-la e imediatamente trancou a porta do quarto. Aí, algumas horas depois, o namorado da Pepsi tentou ligar para ela, ela não atendia o telefone, então ele entrou em contato com os assessores dela, que começaram a bater na porta, mas não obtiveram respostas. Então o namorado dela resolveu ir para casa dela umas 6 horas da tarde e ele acabou derrubando a porta do quarto. E lá dentro eles encontraram a Pepsi sem vida e com um tecido em volta do pescoço dela. E junto com ela encontraram também uma carta de suicídio. Nessa carta, que foi escrita ao decorrer de vários dias, era mais como um diário mesmo. A Pepsi citou vários problemas que possivelmente a levaram a tomar essa decisão, né? Ela falava que estava com alguns problemas financeiros, que ela não conseguia papéis suficientes em filmes e que ela estava sentindo um peso muito grande por ser responsável por grande parte do sustento da sua família, que ela tinha se afastado da sua mãe, etc. Uma das assessoras da Pepsi falou que muitas daquelas coisas não eram verdade, que ela estava ganhando bem, que ela tinha um show lá fixo, que ela fazia todas as semanas em cervejarias locais, que ela tinha recebido proposta para atuar em 3 filmes diferentes e que ela tinha acabado de adotar uma criança. Então é como se muitas das coisas que ela tinha escrito naquele diário não condiziam com a verdade. Algumas pessoas falavam que ela estava muito animada para comemorar o seu aniversário do ano que vem, que ela estava falando isso com as pessoas como se ela tivesse esperança de viver mais. Nenhuma investigação foi feita em cima dessa carta ou dos diários da Pepsi para averiguar se tinha sido ela mesma que escreveu. Muitas pessoas tinham a teoria de que, alguém tinha dado um fim nela. Por outro lado, não seria surpreendente se fosse uma decisão tomada pela própria Pepsi. Ela teve uma vida muito difícil. Segundo uma amiga da Pepsi, que era uma daquelas soft drink beauties, as belas refrigerantes, que é a Sarcy Emanuel, ela tinha entrado em contato com a Pepsi recentemente, que ela parecia muito deprimida, e apenas uma semana antes disso acontecer, parece que a Pepsi tinha tentado tirar sua própria vida anteriormente. Que a Pepsi contava para ela muitos problemas familiares que ela tinha, então pode ser que só esses assessores ou alguns familiares da Pepsi não sabiam tudo que estava se passando por dentro dela porque ela não contava para elas. Também algumas pessoas contaram que tiveram outros incidentes antes da Pepsi se autoflagelar, então é bem possível sim que tivesse sido uma coisa que partiu dela. Já os homens saíram desse caso impunes, como o julgamento foi cancelado, então eles nunca tiveram um veredito na justiça. O Vic e o Joey continuaram trabalhando como apresentadores de TV, inclusive eles trabalham até hoje com um dos programas de maior audiência nas Filipinas, um dos programas que tem mais tempo de duração. Eles ainda estão trabalhando e são extremamente bem-sucedidos. O Rich, que é o terceiro ali, ele faleceu em 2015, mas teve uma vida inteira para fazer o que ele quisesse. E o Tito Soto, que é o irmão do Vic, que protegeu os 3 várias vezes antes, ele simplesmente se tornou presidente do Senado das Filipinas. O mesmo cara que, supostamente, segundo as palavras da Pepsi, a intimidou com uma arma. Inclusive, agora em 2018, o Tito obrigou um jornal a retirar todas as matérias que falavam sobre o caso da Pepsi Paloma do ar, assim. Por isso que é super difícil de encontrar algumas das matérias de jornal que surgiram naquela época, porque ele conseguiu fazer com que vários jornais tirassem essas matérias do ar. Existem algumas digitalizações desses jornais impressos que saíram. Enfim, ele fez de tudo para que fosse difícil de encontrar mais informações sobre isso.
No dia 8 de junho de 1985, a Pepsi Paloma foi finalmente sepultada e ela pôde descansar em paz finalmente. É um caso que marcou vários filipinos por várias gerações, muita gente conhece esse caso e hoje em dia vê esse caso por uma lente diferente do que nos anos 80, principalmente esse negócio de todo mundo ter ficado do lado dos homens só porque a Pepsi era atriz em filmes adultos, era uma coisa meio assim. Existem algumas perguntas que não foram respondidas, só as pessoas que estavam lá no momento podem dizer de fato o que aconteceu e provavelmente nunca saberemos. Enfim, eu deixo aqui outro vídeo como recomendação, eu acho que eu vou falar do caso da feiticeira Superstar, alguma coisa assim, que também é sobre uma celebridade, mas que nesse caso se tornou uma criminosa. Se vocês acharem esse caso interessante, se inscrevam no canal, ativem as notificações e voltem aqui na próxima semana. Se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.